vida, nós possamos permitir que o Senhor venha não apenas falar conosco, mas que Ele venha nos instruir a seguir as orientações que Ele tem para a minha vida, as orientações que Ele tem para a sua vida. Amém? Pode se sentar no seu lugar, querido. Boa noite, graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai encontrar liberdade na minha vida, vai encontrar liberdade na sua vida para ministrar essa palavra ao nosso coração. Amém? Amados, eu gostaria de pedir que você, nessa hora, as crianças estão indo lá para a salinha, vai ter lá as professoras esperando por eles precisam desse alimento, né, irmãos? Assim como nós estamos aqui, vamos receber essa palavra do Senhor, eles também vão receber uma palavra do Senhor lá. Eu quero pedir você que continue orando, queridos. Nós estamos levantando pessoas aí para estarem aqui servindo, estarem atuando aqui junto com a equipe das crianças, porque nós entendemos a importância de nós ensinarmos as crianças o caminho que elas devem seguir. E esse é o nosso desejo, sabe, irmãos? Assim como nós, pastores, cada um que vem aqui e tem a responsabilidade de entregar uma palavra, o desejo do nosso coração é sempre o mesmo. Não é apenas entregar para você algo de nós, porque isso é muito pouco. Na verdade, isso não é nada. Mas o desejo do nosso coração é sempre que você possa ser ativado por essa palavra, e que não só a sua vida seja transformada, mas que a vida das pessoas à sua volta também seja transformada, que a sua família seja transformada, que a sociedade, que as pessoas se encontrarem com você, recebam do Senhor e tenham a vida delas alcançada por meio de Cristo. Amém? Então, este é o desejo do nosso coração. Então, eu gostaria que você agora orasse comigo pelas crianças, não só pelas crianças que estão ali na salinha, mas por todas as crianças, queridos. Nós sabemos o quanto elas são preciosas e é responsabilidade da igreja, é minha responsabilidade, é sua, cuidarmos uns dos outros, seja das crianças, seja dos idosos, adultos. A nossa responsabilidade é amarmos uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Amém? Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela vida de cada uma dessas crianças, as que estão aqui, Senhor, mas também as que não estão. Nós te agradecemos porque elas são um presente do Senhor. Pai, nós te pedimos, livra elas de todo mal. Meu Deus, guarda as nossas crianças na inocência do Senhor. Livra elas do homem mau, livra elas de toda a armadilha, de toda a artimanha de Satanás. Pai, nós estendemos, nós como igreja, estendemos agora livramento do Senhor, proteção, que assim como essas crianças que estão aqui tendo a oportunidade de ouvir a palavra, Senhor, nós oramos para que todas as crianças tenham a mesma oportunidade. E que elas possam, meu Deus, ser marcadas pela presença do Senhor. E que elas possam te escolher, na idade da razão, amar e continuar servindo ao Senhor. E nós como igreja continuaremos orando, intercedendo para que a cada dia, cada criança, Senhor, se desenvolva não apenas na estatura, mas no conhecimento sobre quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você que trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe ou não tem, você vai poder acompanhar ali no Data Show também. Abre aí, nós vamos ler aqui no livro de Salmos, Atos. Estou com Salmos na mente aqui. Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. Amém, amados? Diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos aonde? Num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava. Amém? Nós vamos até aí. Amados, eu quero compartilhar com vocês aqui uma breve palavra, mas quando eu digo breve, não significa que ela é uma mensagem sem preparação ou que ela seja algo superficial, muito pelo contrário, tá? Eu gostaria de chamar você para fazer comigo aí na sua mente uma caminhada agora em direção a uma cena que muitos de nós já ouvimos falar, ou quem sabe, pelo menos já passamos por algo parecido com isso uma ou outra vez. Vamos falar sobre a cena da mulher do fluxo de sangue. Você já ouviu alguma vez uma pregação sobre ela? A Bíblia diz que aquela mulher estava enferma havia 12 anos com fluxo de sangue. Só que a Bíblia diz que aquela mulher ouve falar que Jesus estava passando ali naquela região, e aonde Jesus passava, sempre milagres aconteciam. E aquela mulher, ela então toca nas vestes, nas orlas ali das vestes de Jesus. E o que acontece com ela? Ela é curada. Amém? Você lembra? Tem também uma outra ocasião onde um homem estava ali enfermo, no tanque chamado Betesda. E a Bíblia diz que tinha 38 anos que aquele homem estava ali. E ele dizia todas as vezes, o Senhor perguntou para ele, ele falou, olha, todas as vezes que o anjo vem, agita as águas, sempre vai alguém no meu lugar, e aí eu fico aqui. E o que acontece com aquele homem se encontrar com Jesus? Ele é curado. Então nós temos aqui duas cenas, dois fatos. Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, e Jesus cura aquele homem com uma dificuldade, com uma paralisia, aonde 38 anos ele passava por isso. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Nessas duas cenas, quem é você? A mulher do fluxo de sangue sendo curada, ou Jesus que estava curando a mulher? Na outra cena, quem é você? O paralítico ou Jesus curando? Quem é você? Porque quando nós observamos a palavra, e eu vou falar para você o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração nessa noite. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos, cada um num lugar. Cada um fazendo o que queria. Cada um com o seu pensamento. Cada um com a sua opinião. Estavam todos no mesmo lugar. E você há de concordar comigo que para qualquer número de pessoas acima de 5, para estarem no mesmo lugar, elas precisam concordar com o mesmo objetivo. Isso nos mostra que o Espírito Santo fez uma visita para aqueles discípulos. Naquele lugar, que diz que de repente veio um som como do céu, como um vento impetuoso, não é isso que a Bíblia diz no versículo 2? E que quando aconteceu isso, o vento em si não era visível. Mas o passar dessa visão miraculosa do que estava acontecendo ali, se tornou visível na vida daqueles homens, que tinham nas suas cabeças línguas como de fogo, que passaram em línguas que eles nunca haviam aprendido antes. Aquilo que então não era visível, que era só um vento, tornou-se algo visível na vida de quem? De todos que estavam no mesmo lugar. E se cumpre ali então a palavra de Deus. Deus Pai e Deus Espírito Santo são como um vento. Ninguém jamais viu, mas se manifesta na minha vida, na sua vida, quando estamos todos no mesmo propósito. Mas se manifesta na minha vida e na sua vida, quando nós entendemos que só vai haver manifestação verídica do que é dos céus, quando existe unidade autêntica na terra. Entre os filhos e as filhas de Deus. Entre aqueles que compreendem, irmãos, que o que o Espírito Santo de Deus tem como missão para fazer
é aperfeiçoar em mim e em você um propósito, e não vários propósitos. Hoje nós vivemos num tempo de muita desunião no meio daqueles que querem levantar uma bandeira e defender o Evangelho. Nós vemos desunião entre aqueles que deveriam apoiar-se, que deveriam cuidar uns dos outros, porque não entenderam que o ministério do Espírito Santo, primeiro, é o ministério de reconciliação. Ele reconcilia não apenas eu e você, por meio de Cristo, mas ele precisa te reconciliar com esse irmão que está aí do seu lado e com quem também não está do seu lado. E quando nós observamos isso, diz que a presença de Deus, muitas vezes na minha vida e na sua vida, vai aparecer como um vento, queridos. Muitas vezes a presença de Deus na minha vida e na sua vida vai aparecer como um vento impetuoso, desorganizado. Coisas que estão fora de ordem para você, que estão fora de ordem para mim, mas que não são justificativa para nos tirar do mesmo lugar, do mesmo propósito. Você e eu podemos estar vivendo a confusão que for, não é justificativa para sairmos do propósito. Não é justificativa para abandonarmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Olha para você ver comigo aí, volta um pouco no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu quero falar para você sobre entendimento e responsabilidade. Diga comigo, entendimento e responsabilidade. São duas coisas que não podem andar separadas. E principalmente quando diz respeito àquilo que Deus está aperfeiçoando, está fazendo na minha vida e na sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 12, vai dizer as seguintes palavras: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, diga comigo, poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Irmãos, eu tenho dito isso e tenho falado aqui com os irmãos que muitos de nós passamos uma vida inteira pensando que o ventre da nossa mãe é o nosso lugar de origem. Foi de lá que você passou a existir. E esta palavra mais uma vez confirma que ventre não é lugar de origem, ventre é lugar de passagem. Porque você e eu não fomos gerados primeiro no ventre. Nós somos gerados de quê? Não foi de sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas da vontade de... Só que quando nós vamos observar também Gênesis no capítulo 2, vai dizer que Deus falou: façamos pois o homem a nossa semelhança e a nossa imagem. O que ele falou? Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que fala sobre imagem? Sobre a sua identidade. Você só vai se assemelhar àquilo que você sabe que você é. Você só vai manifestar uma identidade baseada no fato de quem você é de verdade. Por que eu fiz para você essa pergunta sobre a viagem? Quem é você na história da mulher do fluxo de sangue? Quem está sendo curado ou é Jesus? Porque se a nossa origem é Deus, se Ele me fez a imagem e semelhança dEle, com quem eu tenho que me comparar? Com as pessoas? Com quem? Com Ele, com Jesus. Conta essa história para você poder saber que o Senhor está te perguntando: até quando você vai ser a mulher do fluxo de sangue? Até quando você vai ser o paralítico? Porque se você não entendeu, o personagem na história não é você como um fluxo de sangue, nem eu como um paralítico, mas é como o nosso Jesus Cristo, curando, libertando e transformando. Agora, se você não entende, se eu não tenho clareza sobre a identidade que Deus colocou em mim, se eu não tenho entendimento sobre isso, eu não vou ter responsabilidade. É por isso que muitos ainda têm vindo à igreja, e nós precisamos parar de ser a igreja
que gera demanda para começar a ser a igreja que gera solução. Por que muitos têm vindo para a igreja para gerar demanda? E não me entenda mal. Não estou dizendo para você que igreja não é lugar que pessoas têm problema. Não, querido. Você precisa entrar aqui para celebrar ao Senhor, porque você foi curado um dia como uma mulher do fluxo de sangue. Você precisa entrar aqui para celebrar, porque você foi tirado de uma paralisia espiritual, como aquele homem foi. Você precisa entrar aqui para celebrar, porque você foi perdoado. Mas deixa eu te falar, até quando você vai ficar nesse estágio? Até quando você vai ficar apenas se vitimizando e dizendo a mesma história sempre? Porque o que o Senhor está falando é que por meio do Espírito Santo, Ele quer trazer entendimento para um povo que vai vir sim, falar das suas angústias, não porque se vitimiza, mas vir falar das suas tristezas, porque entendeu a responsabilidade de filho e de filha de Deus. É diferente quando você fala das suas dores, porque você entendeu a responsabilidade, do que quando você fala das suas dores, porque você está se vitimizando. Quando você fala das suas dores porque você é vítima, você nunca sai dessa situação. Agora, quando você fala das suas dores porque você é alguém que assumiu a responsabilidade, sabe o que está fazendo, você continua prosseguindo. Você continua seguindo em frente. Então sabe o que está acontecendo com muitos de nós? Nós ainda não entendemos que, diferente do que muitos de nós aprendemos, o Evangelho não transforma a sua situação. Vou te explicar. O Evangelho, Jesus Cristo, transforma a sua condição. É diferente. Transformar a sua situação é só mudar o estágio que você está. Agora, transformar a sua condição é tirar você da onde Ele te tirou e chamar você de filho aonde você está. Condição. Você tinha uma condição de escravo. O Evangelho, Jesus Cristo tirou dela. Você tinha uma condição de devedor. Você tinha uma condição de uma pessoa que não tinha chances. Você tinha uma situação de alguém que não tinha para onde ir. Então o Senhor te encontrou. E Ele não mudou só a sua situação, ou seja, Ele não mudou só o que você estava vivendo no momento. Ele mudou a sua condição e fez você viver outra coisa que você jamais poderia viver sem Ele. Querido, nesses dias o que o Senhor está trazendo para mim e para você é que nós precisamos entender que se o nosso entendimento não se abrir para as coisas espirituais, nós nunca vamos entender que a nossa condição já mudou faz tempo. Só que nós ainda não assumimos o quê? A responsabilidade. Você quer um exemplo? Quantos pais e mães nós temos aqui? Quando você recebeu a notícia de que seria pai, de que seria mãe, você descobriu que a sua realidade mudaria, não foi isso? E o que entender isso fez com você? Assumir uma responsabilidade. Um pai que não assume a responsabilidade, o que ele faz? Foge e vive como se ele não tivesse filhos. Um filho de Deus que não assume responsabilidade faz o quê? Como se ele não tivesse obrigação alguma. Quando um filho de Deus não entende a responsabilidade que ele tem. E Jesus falava isso o tempo inteiro. Ele falava, olha, os discípulos diziam, Jesus, você não vai comer. E ele falava assim, olha, a comida que eu estou comendo vocês não entendem, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus o tempo inteiro falava, olha, eu estou trabalhando porque o meu Pai trabalha até agora. E o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, irmãos? Que nós não fomos criados segundo a carne, nós não fomos criados segundo o sangue, nós não fomos criados segundo a vontade de homens, mas nós fomos criados segundo a vontade de Deus. E se você ainda não entendeu, você é um filho, uma filha de Deus e precisa cuidar das coisas do seu Pai. E precisa assumir a responsabilidade de filho. E precisa assumir a responsabilidade de alguém que cuida dos negócios do seu pai.
O que nos faz fugir é não entender, é não compreender que temos responsabilidades com as coisas do nosso Pai. Ei, irmão, Jesus não vai trazer a redenção, porque Ele já veio, Ele já trouxe. Agora Cristo, por meio da minha vida e da sua vida, diz: a humanidade está esperando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso mostra que tem pessoas esperando que você seja o próprio Jesus, aonde elas estiverem. Mas eu não vou assumir essa responsabilidade até eu compreender que é comigo que Ele está falando. Porque que tem muitos sentindo um espírito de bastardia. O que é um bastardo, você sabe? É alguém que foi rejeitado pelo pai. É alguém que não foi assumido por aquele que deveria assumir o seu cuidado. E muitos de nós, mesmo dizendo que conhecemos a Deus, ainda sentimos esse espírito de bastardia vindo de Deus. Como se Deus tivesse nos abandonado, como se Deus não tivesse nos reconhecido, como se Deus não tivesse nos sustentando, como se tudo fosse conta minha e conta sua. Deixa eu dizer algo para você. Você não recebeu o espírito de bastardia. Segundo a palavra, você recebeu o espírito de adoção para clamar: Abba, Pai. E não voltar a ser um escravo. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós essa noite? Muitos de nós ainda estamos vivendo com uma mentalidade de escravo, porque ainda não assumimos a identidade de filhos. Muitos ainda, vou repetir, estão vivendo como escravos, porque não assumiram a mentalidade de filhos. Muitos ainda não assumiram o seu papel no cuidado das coisas do Pai. Muitos ainda estão se orgulhando em ser aquele paralítico. Muitos ainda estão orgulhando de dizer: porque eu estou aqui porque eu preciso tanto. Você sempre vai precisar de Deus, querido. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está dizendo que está na hora de você pegar o seu leito e andar. O Senhor está dizendo que está na hora de você mudar de fase. Ele não está dizendo que você não vai ter mais problemas. Ele não está dizendo que você não vai ter mais situações de angústia. O que Ele está dizendo é: você precisa voltar a chorar pela causa do que importa. Você precisa entregar a sua vida, gastar os seus dias por aquilo que de fato importa. E nessa noite o que o Senhor está dizendo é: por que aqueles discípulos receberam ali a manifestação do Espírito Santo? Porque eles entenderam a responsabilidade que eles tinham. Entenda algo: Deus não vai dar poder para quem não assumiu responsabilidade. Porque se você recebe poder sem responsabilidade, você pisa nas pessoas. Se você recebe poder sem responsabilidade, você não usa o poder, você expõe um autoritarismo. Você já viu isso? Gente que não tem responsabilidade, recebe poder, pisa nas pessoas ao invés de servir as pessoas. Deus não dá poder para quem não assume responsabilidade. E naquele dia, aqueles discípulos, aquelas pessoas estavam ali, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só faz isso quem tem responsabilidade. Eu vou, não é porque alguém está me dizendo. Eu vou, não é porque eu estou com uma expectativa no que eu posso receber. Eu vou porque eu tenho responsabilidade. Quantos aqui vão acordar amanhã para ir trabalhar porque você tem responsabilidade? Você vai esperar alguém te acordar para ir? Se alguém não te acordar, você não vai trabalhar. Não, você vai. Se você estiver doente, você vai. Se estiver chovendo, você vai. Se alguém te chamar, você vai. Se não te chamar, você vai. Por quê? Você assumiu uma responsabilidade. Deixa eu te perguntar, por que com Deus é diferente? Por que com Deus é diferente? Deus é menos importante do que o seu trabalho? Deus é menos importante do que os seus anseios? É porque a gente não entendeu que nós somos filhos e não entendemos que precisamos assumir uma responsabilidade. O que faz pessoas entrarem num lugar como esse, não se importar com quem está do lado? Porque ainda não entendeu a responsabilidade.
Por que muitos estão dizendo, olha, eu quero tanto que Jesus volte? Por que você está falando isso? Porque você tem certeza da sua salvação? Então você ainda não entendeu o que é ser igreja. Se você se orgulha de dizer, olha, eu tenho certeza da minha salvação, querido, que bom. Que maravilha, continue nisso todos os dias. Mas se você não se preocupa, se o seu vizinho tem essa certeza, se pessoas que você nem conhece têm essa certeza, você ainda não entendeu a sua responsabilidade com as coisas e o cuidado do Pai. Sabe, querido, nesses dias o que o Espírito Santo de Deus está trazendo para mim e para você, eu vou abrir o seu entendimento. Você precisa compreender. Você precisa ter clareza, porque só assim você vai assumir o seu papel. Vai parar de fugir como um homem covarde que foge da sua família. Vai parar de fugir como uma mãe covarde que foge, querido, e tem situações e situações. Tá? Tem situações e tem coisas também que não se justificam. Agora eu quero te perguntar, até quando você vai fugir de assumir a responsabilidade do cuidado com as coisas do seu Pai? Até quando nós vamos ficar por aí espalhados, clamando por poder sem responsabilidade? Clamando por poder sem entendimento. Você quer poder do Espírito Santo para quê, querido? Para bater no peito e dizer que, como eu sou cheio do Espírito Santo? Não. Poder vem para você servir. Diga comigo, poder vem para que eu sirva pessoas. O poder de Deus não vem para você operar no seu eu. Por que eu preciso, por que eu necessito da clareza e assumir essa responsabilidade? Porque o que foi que aconteceu aqui com esse povo, queridos? Eles receberam essa visita do Espírito Santo. O poder invisível de Deus, mas inconfundível. O poder invisível de Deus, mas inconfundível. O seu plano de alcançar, de fazer com que aquele povo entendesse por meio da sua voz, por meio das suas mãos, através da vida daquelas pessoas, que iriam então chacoalhar e mover todo aquele lugar. E o que foi que aconteceu? A palavra do Senhor diz, aí ainda no capítulo 2, que eles estavam ali, irmãos, que eles estavam habitando naquele lugar piedosos. Quando eles ouviram ali então a voz, e eles ficaram perplexos, ficaram surpresos com cada um que falava na sua própria língua. Irmãos, eles não entenderam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que Deus vai manifestar na sua vida que você não vai entender. Mas não se preocupe, se for dele, é o que importa. E sabe o que aconteceu, queridos? Eles não entenderam o que estava acontecendo ali. Eles começaram a se perguntar, mas como é que esses homens estão falando essa língua? Da onde que vem isso? Eles ficavam atônitos. Outros diziam, eles estão bêbados. Eles estão embriagados. Mas o que eles não sabiam é que eles não estavam bêbados de uma bebida que o homem poderia proporcionar, mas eles estavam embriagados da presença e da glória do Senhor. Sabe, querido, quando você assume a responsabilidade diante do que Deus tem para você, alguns vão até te confundir com um bêbado, com alguém confuso, com alguém embriagado, mas não se preocupe, porque isso vai gerar a manifestação da glória e do poder de Deus. Sabe o que acontece quando você permite que o Espírito Santo traga essa clareza para você? Quando eu permito que Ele traga essa clareza para mim e assuma essa responsabilidade? Versículo 14. Então Pedro se levantou com os 11, erguendo a voz, advertiu a todos. E Pedro começou a pregar, queridos. Resultado, 3.000 almas batizadas para o Senhor. Sabe por que você e eu não estamos vendo ainda muitas coisas acontecerem? Porque ainda também não assumimos o nosso lugar e nem a nossa responsabilidade. Sabe por que nós ainda não estamos vendo isso daqui, irmãos? Porque ainda não entendemos a quem nós fazemos menção, a quem nós estamos apontando, a quem nós somos parecidos. Nós ainda não estamos entendendo. E por isso estamos meio que como esperando Jesus voltar,
Para quem sabe dizer, vamos lá, Jesus, agora é a hora. Esse pessoal vai ver que o Senhor estava falando e que eu estava falando a verdade. Irmão, não espere isso acontecer. A humanidade, esta geração, está esperando a sua manifestação, o seu posicionamento, a sua tomada de responsabilidade diante daquele que te criou, que te chamou e que te separou para anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Ele te chamou, querido. 3.000 almas sendo batizadas. Logo depois a palavra disse que eles continuavam se convertendo, pessoas continuavam se convertendo, e que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lembra da história que eu te perguntei no início? Até quando, queridos, nós vamos ser aqueles que só estão buscando cura, aqueles que só estão buscando milagres, e vamos assumir o lugar aonde nós fomos chamados? Porque o Senhor Jesus disse que nós iríamos reinar com Ele ainda aqui na terra. Ele te chamou, Ele te escolheu, e você e eu precisamos assumir a responsabilidade de filhos de Deus. Querido, para de fugir, para de correr, porque você acha que não é capaz. Para de olhar para a sua origem humana e dizer, eu vim de uma família assim, eu vim de não sei onde, mas como o meu pai, minha mãe, olha o meu lar, ele é tão desestruturado. O seu lar não é desestruturado. Você veio da eternidade. Não existe falta de estrutura no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se na sua origem, que você pensava que era o ventre da sua mãe, se lá você foi rejeitado, se lá você não recebeu base, se lá você não recebeu fundamentos, em Deus você já tem todas as coisas. Mas até que assumimos a responsabilidade, nada vai acontecer. Até quando, queridos? Até quando vamos ficar discutindo por coisas tão fúteis que nos tiram do mesmo lugar? Irmãos, até quando vamos ficar pisando uns nos outros? Até quando vamos ficar ferindo uns aos outros? Até quando vamos ficar buscando justificativa? Não. A nossa missão não é decidir aqui no nosso meio quem está certo ou quem está errado. A nossa missão é vivermos aquilo que o Senhor chamou para que nós possamos viver. A questão não é mais sobre o que você pensa, querido. Precisa ser a respeito daquilo que Deus diz. Ele falou quando criou a mim, quando criou a você. Ele disse para o homem, não é bom que o homem viva só. Não é sobre o que você pensa, é sobre o que Deus pensa. E Ele diz que não é bom que você não se relacione. Deixa eu dizer para você, Deus se manifesta nos relacionamentos. Você não quer se relacionar, não? Sinto muito te dizer, Deus se manifesta nos relacionamentos. Você não quer se importar com pessoas? Deus se manifesta nos relacionamentos. Deus me chamou para cuidar da minha casa, querido, com toda certeza. Esse é o primeiro ministério. Mas além disso, Deus te chamou para se relacionar com pessoas. E é através disso que Ele vai manifestar a glória dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você e eu só vamos crescer na autoridade do Senhor sobre a nossa vida quando nós assumimos a responsabilidade. Quantos aqui se sentem responsáveis pelas suas casas? Levanta a mão aqui, querido. Se você se sente responsável pela sua casa, você espera que alguém pague as suas contas ou você paga? Você paga. Se você é responsável pela sua casa, você espera que alguém vai lá limpar a sua casa ou você que cuida? Mesmo se você terceirizar o serviço, é você que tem que cuidar, não é? Se você é responsável pela sua casa, quem tem que proteger a sua casa?
É você, não é? Se nós nos tornamos responsáveis pelas coisas de Deus, irmãos, quem tem que fazer? É o pastor da igreja ou somos nós? Somos nós. Até quando, irmãos, vamos fugir de assumir a responsabilidade como filhos de Deus? É muito bom nós clamarmos, Pai nosso que estás no céu. É maravilhoso nós podermos dizer essa verdade. Mas quem está disposto a assumir a responsabilidade? É muito bom ser filho, não é, querido? Eu amo ser filho da minha mãe e dos meus pais, querido. Eu amo. Eu amo. Se eu pudesse escolher um pai e uma mãe, eu escolheria os mesmos. Se eu pudesse escolher irmãos, bom, eu acredito que ninguém aqui escolheu, né? Ou escolheu. Alguém escolheu o pai e a mãe aqui, querido? Alguém escolheu os irmãos? Marido a gente escolhe, tá? Vou contar para você. Mas pai, mãe, irmãos você não escolhe. E sabe, queridos, o Senhor está nos chamando para assumir uma responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Até quando você vai ficar olhando e achando que tudo aqui que tem que resolver é o governo? Os bandidos estão aí porque é culpa da polícia. Até quando você vai ficar culpando as pessoas dos flagelos da sua vida? Até quando você vai ficar procurando dar desculpas para aquilo que você sabe que você tem que fazer? Você é filho de Deus, querido? Você precisa saber disso. E você e eu só vamos assumir essa responsabilidade quando tivermos clareza e entendimento sobre isso. É maravilhoso ser filho. Agora me pergunta se eu gostava quando minha mãe pegava aquela varinha de goiaba, colocava nós três, igual um paredão da polícia, e um apanhava de cada vez. Não gostava, querido. Eu era mais nova, então eu tinha hora que eu até forjava uns desmaios, mas não dava certo. Batia a cabeça para não chegar na minha vez, mas não tinha jeito, chegava a minha vez. Que ela fazia tudo igual lá em casa, entendeu? Pergunta se eu gostava. A questão é que nós gostamos do conforto, nós gostamos da proteção, nós gostamos das bênçãos, mas na hora da responsabilidade nós fugimos. Quem foge da responsabilidade nunca alcança a verdadeira autoridade. A autoridade de Deus não é gerada por aquilo que você faz, é gerada pelo seu relacionamento com Ele. Tá? A autoridade não é gerada por obras, é gerada por relacionamento. Lembra no episódio de Paulo? Os homens foram expulsar aquele demônio, e aí chegaram lá e falavam, em nome de Paulo, em nome do Jesus de Paulo eu te expulso. O demônio falou, peraí, deixa eu arrumar essa bagunça aqui, que negócio é esse? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, agora vocês, quem são? Irmãos, quem fugiu? O diabo ou eles? Eles. Então significa que a autoridade vem de relacionamento. Ele diz, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês, sei quem são não. Então você quer ter autoridade? Anda perto do seu pai. Você quer ter mais autoridade? Você quer conhecer mais o que Deus tem para você? Aproxime-se de Deus. Fala com Ele, Senhor, eu não vou fugir mais não, Pai. Eu quero assumir o que o Senhor tem comigo. Quantas pessoas que eles estão esperando que você assuma a sua responsabilidade, você sabe? Você já parou para pensar se Jesus não tivesse assumido a responsabilidade? Você já pensou se Jesus não tivesse assumido a responsabilidade, querido? Será que teria feito alguma diferença na minha vida e na sua vida? Agora talvez você está se subestimando e pensando que ao você não assumir sua responsabilidade, isso não faz diferença para ninguém. E eu quero te dizer que faz, porque tem pessoas esperando você assumir a sua responsabilidade. Se um dia eu não tivesse assumido a minha responsabilidade, nada disso aqui estaria acontecendo, não através de mim. Outro teria assumido, com certeza, porque a obra é do Senhor, querido. E não se trata de mim, estar aqui ou não, trata-se dele. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas eu preciso entregar essa mensagem para você nessa noite. Assuma a sua responsabilidade. Não somente porque você busca os benefícios, mas assuma a responsabilidade,
Porque você é filho de Deus e precisa cuidar das coisas do seu pai. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Talvez você ainda não teve clareza no seu entendimento sobre assumir a sua responsabilidade. Talvez você fale, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou assumir essa responsabilidade, querido? Primeiro você tem que entender da onde veio a sua filiação. Primeiro você tem que entender que falar sou filho de Deus não é uma frase de efeito. Primeiro você e eu temos que compreender que o fato de Deus escolher nos tornar filhos dele por meio de Cristo, isso trouxe para nós uma responsabilidade. E nós precisamos assumir. Eu não posso querer assumir a responsabilidade de ser filho só quando as coisas estão pegando para mim não, querido. E aí eu falo, mas eu sou filho de Deus. Mas filho de Deus não passa por essas situações, irmão, não. O Senhor está chamando você a mudar de nível com Ele no seu relacionamento, querido. O Senhor está nos chamando porque chega da igreja só apresentar demandas, irmãos. Sabe o que eu observo? Que aqueles que deveriam estar representando Cristo estão ocupando mais tempo com as suas mazelas do que se apropriando daquilo que o próprio Cristo já fez na própria vida deles. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, olha, entrameados, até estamos, parece que no mesmo lugar, mas nós não estamos no mesmo propósito quando diz respeito ao coração. Muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, mas não estamos numa só fé. Muitas vezes estamos no mesmo lugar, mas não estamos no mesmo espírito. Estamos no mesmo lugar, mas não compartilhamos do mesmo propósito. E a verdade é que você e eu precisamos uns dos outros para sermos aperfeiçoados e seguir a vontade do nosso Pai. Jesus podia ter feito tudo sozinho, irmãos. Mas o que Ele fez? Relacionou-se primeiro com 12. Aqueles 12 assumiram a responsabilidade. E em consequência disso, eu e você estamos aqui. Agora, se outras pessoas dependerem de eu assumir a minha responsabilidade de falar do Evangelho, será que elas vão conhecer Jesus, irmãos? Se Deus escolheu usar a minha vida e a sua vida como método, Ele escolheu, querido. A matéria-prima de Deus é gente, somos eu e você. Agora, se eu não entendo e eu não assumo a minha responsabilidade, acho que eu tenho que cuidar só da minha própria vida e está tudo bem, afinal de contas, eu não tenho chamado para isso, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fica procurando nome para aquilo que você já sabe que tem que fazer. Vai e faça o que tem que ser feito. Porque quando eu for chefe desse lugar, eu vou fazer. Algum dia você vai ser promovido com essa mentalidade? Nunca. O que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a mostrar serviço no lugar para que você seja visto, não é isso? Então sabe o que Deus está esperando de nós, irmãos? Posicionamento. Assumir a nossa responsabilidade. Sair do lugar de conforto, sabe? É muito bom que tem gente que acostuma com a sua própria doença. Você sabia disso? Tem gente que acostuma com o espírito de vitimismo e ela prefere ficar contando a mesma história do que se levantar daquele lugar e mudar de vida. Eu gosto sempre de lembrar de uma história que o homem chega num posto para abastecer o carro. E de repente lá no fundo tinha um cachorro deitado numa tábua. E o cachorro gritava, o cachorro gritava, o cachorro gritava. E aquele homem foi ficando incomodado. E aí ele falou com o frentista, o que é isso? O que vocês estão fazendo com esse cachorro? Pelo amor de Deus, tem alguém para soltar? Isso é um absurdo. E aquele frentista virou e falou, não, mas ele está solto. E aquele homem falou, mas se ele está solto, por que ele está deitado lá? Ele está doente? Ele falou, não. É porque aquela tábua está cheia de prego. E ele se acostumou a ficar deitado lá. E ele chora, dói, mas ele não se levanta. Quem sabe muitos de nós estamos assim. Nos acostumamos a chorar em cima das mazelas, chorar em cima das dores, mas você já está solto, ó,
você só não levantou. Tem gente que urra. Ai, a minha vida. Ai, meu Deus, os céus, a vida. E Deus está olhando e falando: por que não levanta? Por que você não sai? Abandona esse quadro de vitimismo. Levanta daí e sai. Tem muitos que não viram ainda que a porta já está aberta, que você está lá dentro chorando por liberdade, ó. E nessa noite o Espírito Santo está falando: a porta está aberta, você precisa sair daí. Muitos ainda estão achando que a dor, que o vitimismo, que a vida é um lugar confortável. Estão preferindo do que assumir a responsabilidade. Por que aquele cachorro não queria levantar, querido? Por que você muitas vezes não quer levantar, não quer assumir a responsabilidade? Porque prefere a dor do que o preço da responsabilidade. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e você tivesse o seu tempo com Deus. É você e Ele. Que você permitisse que o Espírito Santo de Deus falasse com você e te mostrasse. Será que nós estamos fugindo da responsabilidade? Algo que Deus já disse para nós, queridos. Será que nós estamos fugindo da responsabilidade de nos levantarmos de uma situação onde Deus já nos tirou dela? Será que ainda estamos escolhendo vitimismo, escolhendo ainda situações confortáveis para nós, para não fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, para não cuidarmos das coisas do nosso Pai, para não cuidarmos daquilo que fomos chamados para cuidar, querido? A minha oração é que nessa noite haja clareza no seu entendimento, no nosso entendimento, e que possamos assumir a nossa responsabilidade. Até quando vamos achar que é bom ocupar o lugar daquela mulher enferma, ocupar o lugar do paralítico e dizer: eu não consigo? Ah, mas não dá para mim. Não, querido, chegou o tempo de você mudar o nível. Chegou o tempo de você entender que Deus está olhando para você como um filho, como uma filha dele. Mas para isso você precisa entender, você precisa abrir a sua mente, abrir seu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais fugir, meu Pai. Senhor, por mais que vai me doer, por mais que vai me custar, porque custa assumir a responsabilidade. E quantos fogem porque não querem pagar o preço dela, queridos? Quantos fogem, como eu dei o exemplo, quantos homens fogem das suas famílias porque não querem assumir um compromisso? Porque não querem pagar o preço de estar dentro de uma aliança. Porque não querem pagar o preço de estar dentro de algo que é responsabilidade dele mesmo. E quantos de nós às vezes fugimos da convivência uns com os outros porque não queremos pagar o preço de servir? Quantos de nós fugimos da responsabilidade de pregar o Evangelho porque não queremos servir, mas queremos ser servidos? Quantos de nós estamos fugindo, preferimos contar os nossos problemas do que ouvir os problemas dos outros? Deus te chamou para ser solução, querido. Não significa que você não vai ter problemas, não significa que você não vai ter dias maus, mas se você vai chorar por algo, que seja por algo que vale a pena, que seja por algo eterno, que seja por algo com significado. Se vai gastar a vida, que seja por amor a outros. Se vai gastar os recursos, que seja para fazer a vontade de Deus. Oh, queridos, é tempo de assumirmos a nossa responsabilidade. É tempo de deixarmos as mazelas. É tempo de deixarmos de mimimi. É tempo de nós deixarmos o nosso orgulho. O Evangelho não fala sobre o eu, ele fala sobre nós, ele fala sobre o Cristo encarnado, revelado em cada um de nós. Irmãos, que haja entendimento em cada um de nós aqui nessa noite. Saiba que o Senhor veio para mudar a sua condição. Saiba que Ele veio para mudar muito mais do que uma situação na sua vida. Ele veio para mudar a sua condição, querido. Ele veio para proporcionar vida para você. Mas existem coisas que Ele espera que você faça, querido. Uma delas, Ele está dizendo: assuma o seu compromisso, assuma a sua responsabilidade como filho.
assuma a sua responsabilidade como filho lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver, querido. Se tem alguém que você tem que se assemelhar, é aquele cujo qual você foi feito a imagem. Imagem e semelhança de Deus, queridos. Imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança daquele que tudo pode. Imagem e semelhança de Deus. Ah, Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, traga entendimento a cada um de nós. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Senhor, quantos estão necessitados, mas quantos de nós nos tornamos insensíveis às necessidades dos outros, Pai? Quantos de nós estamos abastados e isso tem sido suficiente, Senhor? Esvazia o nosso coração, Senhor, de toda iniquidade. Esvazia o nosso coração de toda vaidade, Senhor. Daquilo que nos faz correr só para aquilo que é nosso. Daquilo que nos faz viver só em busca daquilo que é próprio para nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais. Tira de nós toda covardia, todo medo, Senhor. Tudo aquilo que tem confundido a nossa mente, tudo aquilo que tem confundido, meu Deus, tudo aquilo que tem tentado nos tirar dessa verdade, Pai. Tudo aquilo que tem ferido essa imagem, essa semelhança em nós, ó Pai. Tudo aquilo que tem borrado essa imagem em nós, Senhor. Oh Pai, nós queremos assumir a nossa responsabilidade de sermos filhos que cuida das coisas do seu Pai, com coração zeloso, com coração temente à tua palavra, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas e nos convença do erro, nos convença de tudo aquilo que tem nos tirado e nos afastado de ti, em nome de Jesus. Amém, queridos. Abraça essa palavra com seu coração, querido. Olha, eu não sei do que você está fugindo, mas eu sei que o Senhor te diz essa noite: para com isso. Assuma a responsabilidade que é sua. Conserte o que é preciso, querido. Mas faça o que Deus está te orientando a fazer. Amém, queridos? Amém. Quantos querem assumir sua responsabilidade de filho, querido? Que você decida fazer isso com o Senhor, querido. Custe o que custar, doa quem doer. É por isso que o Senhor está nos chamando, mas nós precisamos ter essa clareza de que essa responsabilidade, sim, precisa ser uma atitude minha e uma atitude sua também. Amém? Se assente no seu lugar. Que você possa abraçar essa palavra com seu coração, mas que nós também possamos praticá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Amados, eu vou apresentar aqui uma criança essa noite, a Valentina. Logo depois eu vou passar para o pastor Washington. Eu já vou te falar, enquanto a gente vai apresentar a Valentina, lá atrás, irmãos, nós temos uma cesta de chocolate recheada, que o pessoal do louvor, eles fizeram, estão trabalhando aí para fazer o uniforme deles, irmãos. Então, olha, você pode comprar lá atrás, ó, com a Joelma ainda, para você participar do sorteio, que vai ser daqui a pouquinho, tá? Pode ir lá atrás, procurar ela. Acabou? Então você não pode não, acabou, tá? Agora, né, acabou milho, acabou pipoca, ó, fala ali, agora tá lá, ó, gritando na taça que não pode. Então, fechou a porteira? Então agora você vai ter que esperar a próxima, tá? Então o que você faz? Torce para o irmão ganhar para ele dividir com a gente, né, irmãos? Fazer a cesta da partilha. Ó, você divide, hein? Pelo amor de Deus, tá? Queridos, quero chamar aqui a Lidiane, quero chamar aqui o Fábio, a família deles, trazendo a Valentina. Nós vamos apresentá-la ao Senhor, irmãos, porque essa é a orientação da palavra de Deus. Foi assim que o Senhor disse que nós devemos proceder, queridos. Que nós devemos apresentar as crianças ao Senhor. Então, esse é um ato de obediência.
É um ato que nós fazemos porque nos foi ensinado. Nos foi ensinado, nós recebemos essa orientação. Diz que o próprio Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo. Então por que nós não batizamos as crianças? Porque elas não têm consciência de pecado, né, irmã? A Valentina, como é que ela está preocupada com a vida? Não tem um boleto para pagar? Se tiver mais alguém aí que eles convidaram, pode subir, fica à vontade, tá? Então, amados, nós vamos fazer isso. Nós queremos contribuir com a Valentina, queremos contribuir com essa casa, com essa família, para que essa criança cresça, quer dizer, na idade da razão, irmãos, ela seja mais uma filha de Deus que vai assumir a responsabilidade, viver o propósito. E olha, em nome de Jesus, que ela venha ganhar muitas almas para o Senhor, ser um testemunho. Eu creio nisso, irmãos. Você crê? Eu creio, irmãos. Isso é para agora, né? Jesus está voltando, irmãos. Ele tem pressa. Quem vai, olha, eu ouvi uma coisa, irmãos, isso é muito certo. Quem vai definir, irmãos, se a volta está próxima ou se ela está tão longe, somos nós. Porque não disse a nós pregarmos a palavra, irmãos? Então, se depender de mim pregando a palavra, Jesus está mais perto ou ele está mais longe, irmão? Né, irmão? Não é verdade? Verdade dói, mas tem que ser dita, né, irmão? Então, irmão, olha para você ver. Jesus veio, ele cumpriu a missão dele. Agora está na hora de quem cumprir a missão? Somos nós. Somos a continuidade desta obra que ele começou, amém? Eu quero fazer, querido. Eu quero fazer. Eu também, mas eu não estou sozinha. Tá vendo? Vamos gastar os nossos dias para isso. É preciso, não é, irmão? É preciso fazer. E como é bom saber que ele nos escolheu, né? Ele conta comigo, querido. Ele conta com você também, amém? Então estenda sua mão aqui. Fica bonzinho no colinho da tia, gente, tá vendo? Fazer o quê, né? Estenda sua mão para cá, vamos orar juntamente com a família. Então, sobre a palavra de Deus é que nós fazemos isso, obedecemos essa orientação. E juntamente como igreja vamos fazer isso, amém? Pai, eu te agradeço pela vida da Valentina, Senhor. Porque ela não foi desejada por homens, não foi criada pelo sangue, mas ela foi criada no Senhor. A origem dela é o céu e é para lá que nós vamos voltar, Senhor. Nessa noite como igreja nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida dela. Nós pedimos que o Senhor venha iluminar cada passo, cada caminho, cada vivência. Senhor, nós cobrimos ela, Pai, com o teu sangue, Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor venha cercá-la de pessoas influentes que venham caminhar na mesma direção que ela. Guarda, livra ela, meu Deus. Que na idade da razão, Senhor, por exemplo dos pais, por exemplo da família, da igreja, ela venha amar ao Senhor, ela venha te servir de todo o coração e acima de tudo. Pai, nós oramos também pela família, pelos pais, por cada um dos familiares, que não lhes falte o sustento, que não lhes falte o recurso, Pai. E que a cada dia eles sejam um exemplo vivo do Senhor e da manifestação da Tua glória, Pai. Senhor, então nós oramos, nós cobrimos essa casa e apresentamos todos os dias da Valentina ao Senhor. E declaramos sobre ela, meu Pai, que os teus anjos recebam ordens a respeito dela, para guardar, para livrar, e que ela esteja cercada pela tua presença aonde ela for. Nós como igreja estendemos sobre ela todas as bênçãos espirituais e te agradecemos e selamos esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. No final do culto, vocês vêm aqui que os meninos vão tirar a foto. E aí eles mandam o arquivo para vocês guardarem, tá? De lembrança. Caiu. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui, viu? Volte sempre, a família. Deus abençoe. Até a Bisa está aqui, gente. A Bisa está lá, que bonitinha. Você vê, tá vendo? Que bênção. Deus abençoe, viu? Irmãos, Deus abençoe vocês. Vou passar para o pastor Washington. Ele vai dar continuidade aqui. E também vai encerrar o culto. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, boa noite. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida, amém. Você que nessa noite vai trazer o seu dízimo, a sua oferta,
ou se você já fez isso aí através do Pix. Se também você não vê por ali, tem na sua cadeira logo à frente, então você pode ter a liberdade de ofertar e dizimar na casa do Senhor, tá? Nós sempre falamos isso com muita tranquilidade no nosso coração. Nós instruímos a você, entenda algo, nós aqui sempre deixamos bem claro, nós não forçamos ninguém a nada, mas aquilo que nós fazemos é que está mediante a palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, cabe a nós aqui como ministro da palavra te orientar e te direcionar. Então, a oferta, o dízimo é algo que é instituído por Deus. Então, não, quando fizer isso, faça com alegria no seu coração e sabendo que você é um participante da obra e do reino de Deus. Amém? Irmãos, quarta-feira nós temos culto às 20 horas. Venha participar conosco, nós estamos tendo aqui as histórias de fé, e a cada quarta-feira uma história maravilhosa que nós temos ouvido aqui dos nossos irmãos, que tem compartilhado. Na semana passada foi o nosso irmão Melk, que compartilhou aqui a sua caminhada, né, a sua história de fé conosco aqui. Então na quarta-feira agora nós vamos ter outro irmão que vai estar aqui contando a sua história de fé. Então venha para você também ser edificado pela palavra de Deus. Assuma esse compromisso, essa responsabilidade, como foi pregado aqui hoje, você cultuar e congregar. Irmãos, o congregar também é bíblico. Embora muitos tenham tentado nesses dias destruir, tentado aniquilar, tentado desvirtuar, isso é uma verdade de Deus. O congregar é bíblico, está em Hebreus 10, 25, se eu não me engano. Depois você confere lá direitinho lá, tá bom? Que nós não devemos deixar de congregar. Então, na quarta-feira, venha participar conosco aqui, que tem sido maravilhoso. Amém? Próxima vez, por favor. Ó, que maravilha, irmãos. Dia 5 de agosto. Marca aí na sua agenda, deixa como compromisso cravado, selado lá para a sua família. Nós vamos ter a nossa primeira festejar. Aleluia! Irmãos, aonde vai acontecer essa festa? Vai acontecer aqui na rua, de frente à igreja. A gente já providenciou tudo, vamos fechar ali a rua. Vai ter lugar para menino brincar, vai ter lugar para você vir, para você poder ficar, para participar. Vai ter muita comida boa também para você degustar. Então, irmãos, nós estamos preparando com tudo, com muita excelência, para você vir juntamente com a sua família, com seus amigos, para participar conosco. Irmão, então aqui, olha, eu vou pedir você, coloque isso aí no seu coração, venha com a gente unidos, participar dessa primeira festejada. Olha lá, a festa que vai agitar a cidade. Olha aí para você ver, irmão, vai agitar a cidade aí, ó. Então convida todo mundo. Se porventura você conhece algum irmão de outro ministério aí também, da Igreja de Cristo, pode convidar ele para vir participar também, que vai ser uma noite maravilhosa, no qual nós vamos estar unidos aqui, fazendo algo lindo aí para o Senhor. Amém? Então, não fique de fora, venha participar conosco aí, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Igreja Braço do Pai, sejam bem-vindos aí. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, tem alguém aqui? Tem alguém? Amém, os irmãos ali, sejam sempre bem-vindos. Fiquem à vontade, a casa de Deus, tá? Podem vir todas as vezes que vocês quiserem. Fiquem à vontade, ali atrás também tem um irmão ali também, a irmã ali também. Fiquem à vontade, para nós é um prazer tê-los aqui em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Tássila, por favor, vem aqui, minha filha. Vem você, a Aline também. Traz aí essa taçona aí, minha filha. Nós vamos bagunçar esse negócio aí agora e vamos sortear ali agora ali a cesta. Olha, traz aí, Melco, faz favor. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, irmão. Aguarde a próxima agora. Pode vir, vem cá. Irmãos, traz a taçona aí. Eles não gostam que eu faça sorteio não, porque da outra vez aqui ia ser 3 prêmios. Eu empolguei, já peguei essa taçona aqui, mas eu ticei papel para tudo que é lado. Esse tá aí agora, como é que vai fazer com os outros sorteios? Aí eu baixei e saí catando os papelzinhos tudo de novo, mas deu certo, graças a Deus. Irmãos, quero agradecer a todos vocês, né, que nos abençoaram aí, que adquiriram ali essa ação que nós fizemos ali, juntamente ali com o Ministério de Louvor, para a gente fazer tanto também a aquisição aí dos nossos uniformes, como também de alguma forma aí abençoar aí, ofertar aí para a igreja também, tá? Então, tá aqui a cesta, como nós falamos desde o início, nós cumprimos com a nossa palavra, é a taça. Mais de R$150 de chocolate aí, 180 reais de chocolate. Ô irmão, tem até Nutella no negócio aqui, irmão. Então tá aqui, nós vamos estar aqui agora aqui, fazendo aqui, né, o sorteio aqui dessa cesta. Deixa eu ler o papel aqui primeiro aqui, que a Taça pediu.
Agradecer a todos que venderam e compraram. Muito obrigado, viu, irmão? Uma caixa de bombom para quem vendeu a rifa para o ganhador. Mas tem brinde demais nesse negócio aqui. Até quem vendeu a sorteada vai ganhar uma caixa de bombom também. E lembrando que a Taça também comprou bombom lá para os meninos também da salinha, né, Taça? Abençoou a salinha lá também com bombom. Então, irmãos, tudo que... Como é que é? Isso, para as criancinhas lá com a tia Sandra lá, a gente doou lá os bombonzinhos lá para eles lá. Então, irmãos, tudo que a gente faz aqui, a gente não faz nada para a gente aqui no individual, não. A gente sempre faz algo aqui visando o corpo de Cristo da igreja, tá? Então, vamos lá nessa noite aqui, chacoalhar o negócio aí. Balança aí, tá? Balança esse negócio aí, minha filha. Vai. Vamos chamar aqui um nenenzinho aqui para tirar esse negócio. Vem cá, meu bem, vem cá. Você mesmo, faz favor, vem cá. Sobe aqui. Você vai tirar um papelzinho pra nós aqui, a hora que a tia Tássila jogar pro alto aqui, tá? Joga assim, né, minha? Assim, ó, não deixa eu não, que eu vou virar esse negócio pro... Vamos lá. Isso, ó, quer jogar, você vai pegar aí, tá bom? Pega um. Eu acho que... Vamos ver aqui. Tá na mão aqui. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Eu já vou falar. Vai pra família Cardoso. A família Cardoso tá aí? Irmão, mesmo que se não for seu nome aqui, você vai comer chocolate, porque tem chocolate mais. Ô Gisele, deixa o menino e vem buscar sua cesta aí, Gisele. Aê! Quem vendeu a cesta pra Gisele? Ô Gisele. Falou mesmo, Gisele profetizou que ela ia ganhar a cesta e ganhou. A Julinha também falou. Ô Gisele, agora é o seguinte, você vendeu pra você mesmo, tem mais uma caixa de bombom também. Aí a Gisele tá abençoando, a tia Sandra tá aqui, ó. Gisele abençoou mais um bombom pras crianças aí, ó. Tá aqui, ó, Israel, deixa eu pôr aqui, ó. Ganhadora aqui da cesta, Gisele Moura, bota aí pra gravar aí. Ganhadora da cesta aí, Gisele Moura, tá? Entrega pra ela aí, tá recebendo aqui a cesta. Aleluia. Daqui a pouco vai, pega, já leva a cesta, leva menino, vai tudo junto aí. Irmãos, coloque de pé no seu lugar aí. Leva lá para as crianças lá. Leva lá. Pede a São para dar o seu bombom de brinde lá também. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Aguarde aí que vai vir mais. Ô irmão, que nós entregamos o prêmio mesmo. Aqui não tem conversa não. Eu e a Taça ali, nós vamos ficar um pouquinho aqui mais, que nós vamos juntar os papéis. Irmão, Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma semana extraordinária em nome de Jesus. E aguarde aí que tá vindo outra ação que a gente vai fazer com coisa muito bacana aí. Daqui a pouco você vai estar aí.